Olá, tudo bem? Hoje nós temos uma honra de estar aqui com a presença do nobre professor Marcelo Girardi Chapo. Olha, gente, o professor é físico, ele é ator, diretor de teatro, árbitro de vôlei, piloto de avião, é pai e é professor de destaque no Campo São José e no IFSC como um todo. Professor Marcelo, muito obrigado por aceitar participar desse nosso projeto Educadores, onde a gente conversa um pouquinho com pessoas que fazem a diferença na vida dos estudantes, e eu tenho certeza que eu vou aprender muito hoje com as tuas ideias, com a tua visão de mundo aí. É um grande disseminador de ciência e tecnologia, a gente te acompanha nas redes sociais, te acompanha na televisão, então a gente sempre diz que você é o nosso Rodrigo Hilbert do IFSC, que sabe fazer tudo e mais um pouco. E a gente quer saber, qual é a tua metodologia para encantar os estudantes? Beleza, Jesué, vamos lá então, vamos conversar. É um prazer estar conversando aí contigo, tão eminente também, porque ele está aqui enchendo a nossa bola, mas ele também tem a bola cheia. O homem já foi gestor, reitor e tudo aí que a gente pode imaginar. E também tem a sua própria metodologia que cativa os alunos, que está sempre preocupado com a evasão e tal, e com os currículos e com o aprendizado. Então, na verdade, é um prazer que eu tenho em estar aqui falando contigo, e ainda mais sobre um tema importante que tu está fazendo esse projeto de educadores, e eu nem me sinto tão grande assim, mas se é para conversar sobre a nossa prática, então vamos conversar. Imagina, você é uma pessoa, além de ser muito simpático, muito humilde, né? A gente vê aí, você é um dos professores de maior destaque da nossa instituição no quesito divulgação de ciência e tecnologia, com vários livros, vários programas. Eu estava vendo o teu site ali bem atualizado, e realmente é um orgulho que você seja nosso colega de trabalho. Por isso eu vou começar aqui com uma pergunta bem simples, né? Chapo, você sempre quis ser professor? Como é que foi essa história de se tornar esse educador nota 10 que você é hoje? Sempre quis. A resposta é bem simples. Eu sempre me vi como professor. Eu venho de uma família de professores. Então, meu pai foi professor, minha mãe fez uma boa parte de pedagogia, depois acabou não concluindo. Minhas tias foram professoras. Então, eu vejo um ambiente de ensino muito forte e sempre tive para mim o desejo de ser professor. Até o ensino fundamental, eu me via dando aula de matemática, mas depois, quando eu entrei no ensino médio, Jesué, aí eu me encantei foi pela física, porque daí a física vai muito mais além da matemática, os matemáticos aí que me perdoem, mas a gente usa todo o ferramental estrutural muito bonito que eles criaram ao longo do tempo para descrever a natureza. E, a meu ver, isso é uma das coisas mais nobres, mais bonitas que o ser humano pode fazer, a ciência, para entender o mundo. E a física, como uma boa parte dessa ciência, acabou me cativando, e aí eu me decidi, não, eu vou dar aula de física, com certeza, quero fazer física e vou seguir essa carreira. Pô, que legal, né? E aí você também, como ator e diretor de teatro, tem também aí muito essa vocação, né, de ser uma pessoa bastante com muito entusiasmo, sempre muito motivado, né? Como é que o teatro entrou na sua vida? Como é que se ajuda na tua carreira como docente? Então, eu nem me lembro quando que o teatro entrou na minha vida. Eu lembro que eu sempre tive essa veia teatral desde que eu assisti uma peça. Eu não me lembro mais em que ano foi isso, mas eu era muito pequenininho ainda. Eu fui ao teatro assistir e uma coisa que me chamou a atenção, eu não me lembro mais que peça que era, né? Nada. Mas uma coisa que me marcou na peça foi que eles fizeram um efeito de fantasmas assim na cortina, e aquilo me chamou muita atenção. Tá? Na época, quando criança, eu disse, eu quero começar a fazer teatro, eu quero começar a ver que história é essa. E aí comecei a fazer curso de interpretação, fiz muitos anos, depois dirigi, fiz grupo de teatro, coordenei curso profissionalizante de atores e atrizes também. Então hoje eu também tenho registro profissional de ator e diretor de teatro pela evolução dos meus cursos aí nessa área. Atuei muito, fiz até vídeo, curta-metragem, na época pela UFSC, acho que eu tinha uns 13, 14 anos. Então, também tive uma atuação aí, mas a minha veia principal hoje é a física. Agora, claro que o teatro ele ajuda muito a gente na questão da expressividade, da dicção, da clareza, né? Da própria postura, né? E de limpar a tua fala. Então, não colocar um monte de trejeitos ali no meio. Então, o teatro ele ajuda muito em vários aspectos que são muito positivos para nós professores. Então, no fundo, embora sejam formações distintas, a atuação teatral e a atuação de sala de aula não deixam de ser atividades expressivas, que demandam expressividade, que demandam interação com o público que está ali, e tudo isso tem tudo a ver, né?
Imagino que você já deixou claro aí, né, que uma das qualidades de um grande professor é a capacidade de se expressar bem, né, não só ter conteúdo técnico, né, porque isso é o que você mais tem. Eu vejo que você é muito produtivo no ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de pesquisa também, né? Como é que surgiu essa tua necessidade, essa da capacidade de se expressar também por escrito, né, por meio de livros e artigos, e você tem uma produção muito grande. Como é que surgiu isso? Naturalmente, Jesué, acho que surgiu naturalmente. Escrever e produzir faz parte do nosso cotidiano enquanto professores, né, enquanto docentes, mesmo não, e eu diria nem apenas aqui quando a gente dá aula para graduação e tal, quando a gente dá aula em colégio, quando a gente dá aula no ensino fundamental, ensino médio, a gente também produz conteúdo. Ora o cara vai elaborar um resumo para entregar, para facilitar uma aula, ora vai elaborar uma prova, ora vai fazer alguma outra coisa, um texto. Então, escrever é muito cotidiano para a gente que é professor. E, nesse sentido, a minha produção maior, do ponto de vista das publicações que eu tenho, são da revista Questão de Ciência, que é uma revista do Instituto Questão de Ciência, e ela é uma revista especializada em divulgação científica. Então, o editor-chefe é o Carlos, que já escreveu para Super Interessante, para Galileu, é um cara super aí influente na área do jornalismo de ciência, e ele toca essa revista, e ele recebe, então, materiais, ele faz essa curadoria de materiais produzidos por cientistas e também jornalistas, claro, mas especialmente cientistas que escrevem para a revista Questão de Ciência em uma linguagem acessível, ou seja, grande parte da minha produção hoje é para o público geral, para o público leigo. E eu sempre tive isso comigo, ou seja, não adianta a gente ter só a ciência funcionando entre quatro paredes, porque depois vem uma pandemia e eu preciso que as pessoas entendam de ciência. Depois as pessoas precisam abastecer o carro e elas vão se perguntar o que é mais vantajoso, é álcool ou gasolina? Como que eu consigo determinar isso? Enfim, tem várias perguntas no nosso dia a dia que é a ciência que vai dar o norte para a gente conseguir responder. E a gente vive numa sociedade que a gente sabe muito bem que o índice de letramento científico, como as pesquisas inúmeras delas mostram, são baixos, os índices são baixos, as pessoas têm dificuldade com conhecimento científico. Então, tirar o cientista do seu laboratório, tirar o cientista do seu mundo de pesquisa único, para levar as informações que ele traz e que ele conhece para as pessoas, é uma forma de instrumentalizar as pessoas. Então, fazer divulgação científica não é um favor, eu diria. Fazer divulgação científica é uma obrigação. Não para todos os cientistas, da mesma forma que eu também acho que não são todos os cientistas que têm que falar na televisão, não são todos os cientistas que precisariam dar aula, por exemplo, a gente poderia ter pesquisadores que fizessem exclusivamente pesquisa. Então, existem perfis de pesquisadores para perfis diferentes de atuação. Agora, é inaceitável achar que nenhum pesquisador precisa fazer divulgação científica. Ou, ao contrário, que a divulgação científica é só um favor que eu vou lá quebrar um galho. Não. A divulgação científica é uma obrigação. A gente precisa levar também o conhecimento científico para as pessoas e a divulgação científica é uma das formas de fazer isso. A educação científica é outra e assim por diante. Poxa, eu estava vendo ali, inclusive tua produção ali na televisão, né? Porque você tenta popularizar, né? Obviamente aí a ciência para as pessoas comuns, né? E eu vi que você é um dos grandes especialistas em terra plana, em água plasmada, coisas totalmente malucas aí que eu estava vendo ali, né? Mas é muito bom, né? Quando você consegue pegar, traduzir ciência para o popular, né? Eu acho que isso aí é um papel relevante demais, né? Que você acabou naturalmente indo aí para a televisão também, para redes sociais, né? Como é que você vê então o papel das redes sociais e da televisão na disseminação da educação e da ciência, como você faz hoje? Como é que você vê isso? Essa é uma boa pergunta, porque a gente está acostumado a pensar que para fazer divulgação científica a gente tem que estar nas redes sociais. Então eu tenho que ter Instagram, eu tenho que ter Facebook, eu tenho que ter YouTube e tal. E eu faço muita divulgação científica sem nenhum apego a nenhuma rede social. Então eu até tenho uma conta no Facebook, que eu já tenho há milênios lá. Às vezes eu passo semanas sem entrar, quando eu entro tem milhões de notificações, mas eu não fiz Instagram ainda. Canal no YouTube eu muito mais alimentei esse canal na época da pandemia, em que eu comecei a disponibilizar as minhas aulas aí online. Até então, lá no meu canal, tinha lá uma outra entrevista que eu dava para televisão, que eu recortava e colocava lá no canal. Então, ele não é um canal ativo, eu não produzo para o canal. Nunca produzi para o canal, exceto as aulas, mas o resto é copiado das entrevistas que eu dou. Então, eu não sou ativo em redes sociais e, no entanto, sou muito ativo em divulgação científica. Por quê? Porque eu faço divulgação científica em canais que não envolvem redes sociais.
Por exemplo, a própria revista Questão de Ciência. Somos colaboradores desde o início da revista Questão de Ciência. Então, escrevo, muito do que eu escrevo de divulgação é para essa revista, e que tem milhões de acessos. A gente recebe o relatório. Então, eu atinjo milhões de pessoas no Brasil por meio da revista Questão de Ciência. Não preciso ter rede social, não preciso ter seguidor. As pessoas acompanham a rede social e vão conhecer os meus textos, os meus artigos de divulgação por lá. Além disso, por conta das inúmeras entrevistas que eu já dei para a TV, foram delas, quer dizer, eu não fui lá bater na porta do SBT, não bati na porta da NSC, foram as entrevistas que eu acabei dando ao longo do tempo que me fizeram ter uma aproximação com os jornalistas e eles é que acabaram me convidando. Olha, eu acho que tu tens o perfil, vamos fazer um quadro de ciência, acho que tu poderia apresentar. E foi assim que surgiu. Então, eu faço muita divulgação pela TV, no caso, as entrevistas e os quadros. Hoje eu estou sem nenhum quadro, terminou, o último que eu apresentei terminou em dezembro de 2023, o último quadro, a última sequência. Então, sim, mas já apresentei uma série de audiovisual para a NSC, já apresentei um quadro chamado Tudo é Ciência para o A Tarde é Nossa, do SCC-SBT, que é afiliado em Santa Catarina, e o último foi o super impactante do Primeiro Impacto, Santa Catarina, que era o jornal local aqui de manhã. Só que esse jornal local saiu do ar em dezembro passado e com ele saiu também o quadro. Então, assim, as minhas atividades de divulgação científica não envolvem as minhas redes sociais, sabe? São outros canais. E aí, para fechar a minha resposta para ti, eu acho que essa pluralidade também é importante, porque eu preciso do cientista no Instagram. Claro que eu preciso. Eu não me vejo muito nesse perfil, então eu não entrei nessa rede social para fazer isso, mas não que eu menospreze ou não considere a importância desse veículo de divulgação científica, como o Instagram, o Facebook, o YouTube, tem vários canais maravilhosos, né? Minha esposa é cientista também e ela é uma das colaboradoras do Nunca Vi um Cientista, que é um canal bem badalado de divulgação científica e que tem toda uma equipe por trás. Não é só a Ana e a Laura apresentando, tem cientistas por trás elaborando esses roteiros. Então, uma coluna de jornal, como a Natália Pasternak tem no Globo hoje, várias outras. Então, eu preciso de TV, eu preciso de jornal, eu preciso de rádio, eu preciso de rede social, eu preciso de YouTube, eu preciso de WhatsApp. Então, a minha resposta vai nesse sentido, ou seja, a gente precisa de múltiplos canais, porque muitas vezes a gente tem uma ideia errada de que se eu vou para uma rede social, eu atinjo todo o público. É mentira, tem um monte de gente que ainda não tem rede social, tem muita gente que ainda não tem internet. Então, a TV, o rádio, cada um desses veículos tem o seu papel, tem o seu público, e a ciência precisa estar presente na maioria deles. E nem sempre é fácil o acesso, nem sempre é fácil a gente conseguir. Mas quando a gente tem a oportunidade, como eu, cientista, tive de ser convidado para fazer, não tem dúvida que eu vou fazer. E faz muito bem feito, estava vendo ali, eu assisti alguns episódios também, tá? E deixo bem claro, assim, que muita gente fica famosa antes de ter conteúdo. Você tem muito conteúdo, né? E isso te impulsiona, com certeza esse é o caminho, né? Porque tem muita gente, as redes sociais deu voz a muitas pessoas que não têm capacidade para estar ali, mas usam da ferramenta, né? Para promover até mesmo ideias imbecis, muitas vezes, vamos falar assim, né? E que prejudicam a sociedade, inclusive prejudicam a vida das pessoas, né? E aí eu vejo também que você dá muita palestra pelo Estado. Como é que é isso? Como é que é fazer palestra nas escolas? É tudo consequência desse trabalho. Então, hoje aqui no IFSC, que eu sou professor no IFSC de São José, para quem está assistindo aí e não sabe, e eu coordeno um projeto de divulgação científica aqui, desde que eu entrei lá em 2014. Eu entrei em 2013 e comecei o projeto em 2014. Exclusivo de divulgação científica, chamado Astro e Física. No início não era esse nome, mas hoje é esse o nome que está vigorando. E basicamente, por meio dele, eu faço várias ações de divulgação científica. Então, as palestras é uma dessas ações. Então, as escolas me procuram e me chamam para ir lá, para dar palestra, para conversar, para fazer cine debate, para levar telescópio, fazer observação astronômica nas escolas e assim por diante. Então, fazer palestra é uma atividade natural desse projeto de divulgação científica também. Tá aí um outro veículo, né? A divulgação científica não precisa ser só para o público externo, ela pode ser para o público de uma comunidade, por exemplo, uma associação de moradores, um grupo escoteiro, uma escola e assim por diante. Então, faço muita palestra na escola. Hoje, a gente tem aqui no IFSC já uma estrutura de laboratório, o nosso espaço astronômico, que a gente desenvolveu agora esse ano. Então, a gente consegue receber mais escola. E por isso eu tenho ido menos a escolas. Mas eu já fui muito à escola. Joinville, Blumenau,
Criciúma, Lages, Urupema, enfim, são algumas que eu me lembro. Então já viajei bastante aí para a escola da palestra. Acho muito legal o contato, mas hoje a gente consegue receber muita escola aqui também. Perfeito, Marcelo. Marcelo, aí é o seguinte, vamos voltar um pouquinho agora para a docência, né? Que é a área aí que você é o expert, né? Você já deve ter aí, você começou e vai fazer 10 anos, então já fez 10 anos de Instituto Federal, mais 10 anos, né? E você antes tinha uma carreira também como docente, né? Você podia falar um pouquinho assim para nós, como é que começou essa tua carreira? E mais, o que o Marcelo hoje, muito mais experiente, mesmo sendo tão jovem, né, diria para aquele jovem Marcelo Chapo, que estava começando a ministrar aula ali, lá nos idos dos anos 2000? 2005, comecei a dar aula em 2005. Foi 2005, foi 2005, acho que foi no final de 2005. Então foi logo no início da faculdade, eu comecei dando monitoria de matemática de quinta ou oitava série, no ensino fundamental, numa escola lá próximo do aeroporto, aqui em Florianópolis. Então, dava monitoria lá, depois o professor oficial saiu, eu passei de monitor a professor e foi meu primeiro emprego de professor oficial, carteira de trabalho, registrado, tudo bonitinho, de matemática, de quinta a oitava série na época, hoje é sexto ao nono ano, são os anos finais do ensino fundamental, né? E me diverti muito lá. Então, dava aula de matemática para os alunos, eu fui, como é que chama lá, eleito regente, viajei com eles na formatura da oitava série, no final do ano, foi muito legal. Então, foi uma experiência muito bacana, e dali as coisas foram andando. Então, quer dizer, fui convidado depois para o Solução, o Colégio Solução, no centro, daí dei aula no ensino médio, depois fui para o Tendência, comecei como monitor do Tendência, depois virei professor, aí dei aula para todo o ensino médio, cursinho, todas as turmas de cursinho, pode imaginar, e fiquei no Tendência muitos anos até passar no primeiro concurso, que foi do Instituto, quer dizer, eu passei no Instituto Federal de Goiás e passei no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Então não foi bem o primeiro que eu passei, mas foram aqueles dois, e aí eu escolhi Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fiquei um ano lá, depois, mas como efetivo, mas abandonei o cargo depois de um ano que passei na UDESC, que é a Universidade do Estado aqui. Então dei mais um ano de aula na UDESC, também como efetivo, vim para Santa Catarina de volta, eu sou de Floripa, né? Eu trabalhei no CEAV, que é ali em Ibirama, então trabalhava com a engenharia ali, dei aula ali um ano, e depois passei no IFSC em 2013, se eu não me engano, daí em julho de 2013 eu comecei no IFSC São José. Então foi esse o caminho. E aí se eu tivesse que olhar daqui para lá e dizer, olha, vai fundo que vai dar certo. Embora eu não possa dizer assim, ó, vai fundo que você vai se realizar, porque eu, enquanto professor, já era realizado. Eu sempre tive muito isso comigo, sabe? Uma vez eu lembro de um caso na monitoria do Tendência, estava na monitoria, e alguém falou assim, tem muito professor de cursinho, de física e química e tal, que é engenheiro. Eu acho que tu, como professor de física, o aluno falou para mim, deve ser um frustrado, né? Porque eles, engenheiros, estão aqui dando aula no ensino médio. Eu disse, não, peraí um pouquinho, acho que tu estás invertendo as coisas. Eu estudei para ser professor, eu sou físico. Eu estou no lugar certo aqui. Acho que quem é frustrado, muitas vezes, é o engenheiro que está tendo que ir lá dar aula de lei de Bhaskara, fórmula de Bhaskara, no ensino médio. Ele talvez seja frustrado, eu não. Então, isso me marcou, essa percepção de que o professor é frustrado e o engenheiro que vira professor não é frustrado. E isso me marcou porque eu nunca fui frustrado. Eu sempre quis dar aula e sempre me realizei muito dando aula. Então, isso é muito bacana. Marcelo, imagino você que, com todo esse amor aí à docência, essa motivação e essa vocação, né, você deve olhar com preocupação a falta de interesse dos jovens estudantes em seguir a carreira da docência, né? Poucos estudantes escolhem a área de exatas para fazer sua graduação, a maioria escolhe, às vezes, administração, pedagogia, direito, são os cursos que têm mais estudantes, né? E agora com essa tendência também da educação à distância, né? Mais de 70% das matrículas de 2023 parece-me que foram em EAD, né? Então, são preocupações que eu venho trazendo. Como é que você vê essa dificuldade de você atrair jovens para seguir a carreira docente? O que falta para isso? Eu vejo com uma preocupação também, exatamente essa palavra que tu está falando. Então, a gente vive uma realidade que é global, e eu tenho um pouco a impressão, quando a gente fala institucionalmente, o IFSC está com pouca procura no curso de física em Jaraguá, está com pouca procura no curso de química, não sei aonde.
mas no fundo, se a gente bater na porta da UFSC, da Universidade Federal, eles também estão com baixa procura em vários cursos. Então, acho que o primeiro fenômeno que a gente tem aí é a expansão desenfreada do EAD, e eu não tenho nada contra o EAD, eu tenho contra o EAD mercantilista exclusivo, quer dizer, eu pago, passo, e eu boto 200, e eu boto 300 para um tutor dar conta, não tem professor, eu faço um professor gravar uma aula e depois eu demito o professor porque eu pego a aula dele gravada. E a gente sabe que tem professores que se sujeitam a isso por uma questão de necessidade, né? É a forma que ele tem de ganhar dinheiro, ele vai gravar a aula e vai vender a aula depois a troco de nada e vai embora com uma mão na frente e outra atrás. Então, existe essa expansão desenfreada do EAD e que os alunos têm sim procurado. Existe também um desinteresse, eu acho que está por trás disso, do próprio ensino superior, porque a gente sabe que as perspectivas no país não têm sido boas nos últimos anos. Então, isso, de certa forma, é desmotivador, porque o que vai me fazer entrar num curso de uma engenharia, num curso científico, uma física, uma química, que a gente sabe que não são cursos tranquilos, tá? São cursos com uma alta carga matemática, são cursos que demandam uma dedicação enorme de hora de estudo matemático, de conta, para entender aquilo que está ali por trás. E eu não estou aqui menosprezando nenhum outro curso, estou falando da realidade dos cursos de física, química e engenharia, que a gente sabe que são assim, que são os cursos que mais têm índice de evasão no país, é só vocês olharem os dados. Então, tem muita evasão em física, química, matemática e as engenharias, tá? E por uma questão dessa carga altamente necessária de dedicação e que o cidadão vai terminar um curso de graduação depois. Com que perspectiva? Virando um analista, de novo, nada contra o analista, mas que ele teria competência para ocupar um cargo de maior responsabilidade, de maior segurança e com um pagamento melhor, mas ele acaba ocupando um cargo inferior porque é a realidade do mercado, né? Então eu vou só dar uma vaga mais baixa, com pagamento menor, e eu sei que vai ter gente que vai precisar dessa vaga e que vai fazer. Então eu tenho advogados, eu tenho engenheiros trabalhando de Uber, trabalhando de iFood, porque é o que eles têm de realidade no momento. Então isso passa uma mensagem para o jovem que está lá terminando o ensino médio. O que ele vai fazer? Para que eu vou quebrar a cabeça 4 anos e virar Uber depois? Então isso precisa sim passar pela nossa cabeça. Por outro lado, eu acho que o discurso derrotista, no caso do professor, e é uma pena que esse discurso não chegue lá, eu acho também que é uma constatação óbvia. Eu me formei em física, licenciatura, mas depois fiz mestrado, doutorado na física, não na área de ensino de física. Ou seja, eu posso ter uma graduação na licenciatura, fazer uma pós-graduação na ciência hard, como a gente diz, na ciência dura, e depois trabalhar com ciência dura. Eu não preciso necessariamente ter a licenciatura e ir dar aula. Agora, onde é que eu quero chegar? A licenciatura, ela te garante praticamente, com certeza, emprego, ainda mais nas áreas de ciências, física, química, matemática, biologia, não sei muito bem como é que está a realidade, mas física, química e matemática, o cara terminou a licenciatura. Se ele quiser dar aula, ele vai arrumar emprego. Eu nunca fiquei um dia desempregado. Depois que eu tenho... Bom, eu já estava empregado desde antes de terminar a graduação, veja. E a gente conversa muito isso aqui dentro dos professores da licenciatura que a gente tem no IFES, que são a licenciatura em Química. Então, por mais que a licenciatura seja desvalorizada, e eu acho que um pouco disso é a própria desvalorização do ensino superior como um todo, mas o discurso contrário, ou seja, o discurso motivador é mostrar, olha só, você como professor não vai ficar rico, você não vai comprar um iate, você não vai ter uma casa nas Bahamas, ou, quer dizer, até pode ser que tenha, sei lá, o cara faz investimento, enfim, mas não é a regra. Mas, por outro lado, você não vai ficar desempregado. Sempre existe, em algum lugar, em algum momento, uma escola que vai precisar de professor e você pode se enquadrar ali. Então, a gente tem que também tirar um pouco esse discurso derrotista da docência, sabe? Procurar um discurso mais positivo, embora um discurso positivo real, que seja atrelado com a realidade. Não é pintar o mundo de faz de conta, daí a gente também está mais desinformando do que informando. Não, perfeito, até porque o problema das profissões não é só também na docência, não, né? Como você bem disse, né? A engenharia, muitas empresas grandes contratam engenheiros como técnico analista para não pagar o piso salarial. Exato. Então, aí as pessoas começam a pensar 2 vezes, né, se vale a pena tanto esforço para pouco resultado. Aliás, você deve acompanhar isso também lá nos Estados Unidos, muitos jovens estão deixando de seguir a carreira universitária por causa da dívida estudantil. Para que ele vai fazer uma faculdade
para ficar endividado até os 40 anos. Eu estava lendo a biografia do Barack Obama, ele me contando ali na biografia que aos 39 anos ele pagou o crédito estudantil, ele e a Michelle Obama. Então, assim, isso com uma pessoa que é até famosa, né? Ele conseguiu pagar quando virou deputado estadual lá, né? Aí ele conseguiu quitar. Mas imagine você, então, o jovem americano ficando com a dívida gigantesca, que algumas universidades é da ordem de $100.000 por ano, né? Então, imagina a pessoa depois para ter um subemprego. Então, isso tem causado também muita mudança aí no mundo universitário, né? E evidentemente, você falou ali de educação à distância, né, mercadológica, que algumas, inclusive, pegam material e dispensam o professor. Aí eu vou te falar um pouquinho agora, já que você gosta de ciência, do deepfake, né? Porque o que a gente vê hoje, com o conteúdo escrito, é possível você pegar ali e criar um professor que não existe, um avatar, e como se ele fosse real. Né? E grandes grupos podem fazer isso muito bem com o conteúdo que tem. Como é que você vê a entrada da inteligência artificial e o impacto no aprendizado? Porque a gente já sabe que a educação, a impressão que dá, a gente pode dizer, é nostálgico, isso é muito velho, tá achando que está piorando, mas a impressão que dá é que não melhora. A impressão que dá é que a gente tinha uma educação que sabia escrever melhor, sabia pensar mais criticamente. Hoje eu vejo que as pessoas, por conta de redes sociais, YouTube, muitas vezes as pessoas estão com muita pressa, sem paciência, né? Não tem pressa para ler um livro, né? E isso tudo vai formando uma geração de pessoas que não leem, não desenvolvem espírito crítico, né? E só usa o conhecimento como utilitário, só naquele momento que precisa, né? Então, aí entra a inteligência artificial, que nem produzir um texto, mas a pessoa produz, porque ela pode chegar lá e pedir, e aí vai construindo o texto. E aí, para evitar o plágio, eu vou fazer um evento aí sobre o plágio, dia 14 agora de abril, com o professor Eli, e a gente vê que tem agora uma propaganda imensa na internet de pessoas vendendo forma de você burlar o sistema de controle de plágio, porque você tem programas que as universidades compram para combater o plágio. Mas você pega a IA, aí você leva para outro programa, ele embaralha as respostas pelo IA e o programa não pega. Então, os caras ensinando as pessoas a fraudar a academia, a fraudar a produção de conhecimento. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo, tem várias coisas aí, né? Várias coisas que acabaram passando pela tua fala. Eu penso a inteligência artificial como uma ferramenta. Da mesma forma que eu penso, por exemplo, uma calculadora. Tipo assim, eu posso usar a calculadora para fazer uma conta, de me ajudar a fazer uma conta de vezes, sei lá, 2.328 vezes 45. Puta, se eu tiver que fazer isso no braço, eu sei fazer. Mas eu vou perder, às vezes, 10 minutos, 5 minutos. E a maquineta me dá isso em um segundo, né? Menos que um segundo, me resolve essa conta. Então eu vejo a inteligência artificial generativa, como essa geração de conteúdo, de matéria escrita e tal, como uma ferramenta. E eu falo isso, eu também trabalho com disciplina de metodologia de pesquisa e falo, o problema é saber usar a ferramenta, o problema não é a ferramenta. Então eu tenho um pouco de ceticismo em relação à ideia de que o professor vai ser substituído, embora a gente possa criar um avatar. Tudo bem, mas a hora que eu crio um avatar, esse avatar não vai falar sozinho, esse avatar vai falar coisas que foram geradas pelo software ali de inteligência artificial, certo? E alguém vai ter que fazer uma curadoria disso. Vou dar um exemplo. Esses dias aí eu estava atrás e estava fazendo umas brincadeiras no chat GPT e estava perguntando se o leite tem conservante, o leite de caixinha, que muita gente acha que o leite de caixinha tem conservante, que ele tem um tempo de prateleira longo, tem uma validade longa, né? E ele responde que sim, que tem conservante. E não tem conservante. Ele tem outros produtos ali que são adicionados, mas não são conservantes. Se não me engano, são estabilizantes, emulsificantes, tem umas coisas assim, eu acho. Tá? Não sou da área de alimentos, mas conservante não é aquilo lá. Então, o tempo de vida longo de prateleira dele não é por conta de conservante adicionado, mas por conta do processo térmico científico que já vem aí historicamente desde lá do Pasteur, quando ele vai fazer a famosa pasteurização e que depois isso ganha o processo de UHT, ultra alta temperatura, que dá o leite de caixinha. É isso que elimina ali os micro-organismos que vão acabar estragando o leite. Então, o leite tem longa vida não por conta do conservante, mas por conta de ciência que está investido ali para fazer o leite ter uma longa vida de prateleira. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu recebi a resposta da IA de que o leite tem conservante. E isso é por conta do que ele está usando como base para criar a resposta dele. E tem muita desinformação em muita área do conhecimento. Então é aí que está o ponto. Por mais que eu crie um avatar que vá traduzir, vamos dizer, numa forma visual, aquilo que ele vai gerar de forma escrita, tem muita porcaria sendo gerada aí.
Então, o papel do professor, a nossa docência, ela vai continuar mesmo que eu crie um avatar bonitão para dar aula, alguém vai ter que ter uma curadoria envolvida naquele processo que ele está falando, o que ele está falando, se está certo, se está errado. Ou seja, o ChatGPT e seus amigos, ou seja, toda a galera, ainda não estão num nível que tem o ser humano, né? E eu não sei se vai chegar a ponto de a gente confiar cegamente na ferramenta. Será? Eu tenho um pouco de desconfiança em relação a isso. Então, o nosso papel de docente cabe muito mais em adaptar isso para a sala de aula. Por exemplo, o cara tem dificuldade para escrever. Muita gente tem dificuldade para escrever. E por conta de falta de leitura, muitas vezes, né? Então, ele pode usar o ChatGPT. Eu não sou contra. Ah, me crie uma introdução sobre o tema tal. O problema é que simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V, aí não. Aí é mau uso da ferramenta, na minha percepção. Aí é mau uso da ferramenta. Porque eu nem sei se as informações que foram geradas ali estão certas ou não. Então, agora, tipo, se tu usa um texto de introdução para dizer, pô, que interessante, ele falou disso, disso, daquilo, ah, tá bom. Então, deixa eu dar uma melhorada, eu vou colocar mais essa informação, eu vou... Quer dizer, tu usar o ChatGPT ou seus amigos como um norte para uma produção, porque não tem problema nenhum, não vejo nenhum, não demonizo isso, a ferramenta está aí para ser usada. E se ela é boa para isso, que bom que ela é boa para isso, né? Ou você escreve, tipo, estou inseguro na qualidade do meu texto, bota na ferramenta, você pode melhorar esse texto para mim? É outra utilização super válida, a meu ver. Então, a grande questão é apresentar a ferramenta e saber usar a ferramenta. E a ferramenta não vai se usar sozinha. Por isso que a gente precisa se formar em relação à forma de usar. Não é? É o que eu sempre digo, a radioatividade, os produtos radioativos, eles não se usam sozinhos. Somos nós que usamos. E eu posso usar para construir uma usina nuclear de produção de energia elétrica num lugar em que eu não tenho disponibilidade de outros recursos, ou eu posso fazer uma bomba atômica que vai matar 40 mil pessoas. Então, o grande problema não é a ferramenta, o grande problema não é a tecnologia. O problema são seres humanos fazendo mau uso da ferramenta, da tecnologia. Então, eu não demonizo a IA de forma nenhuma, acho que ela está tendo uma capacidade impressionante, que vai melhorar muito ao longo do tempo, e a gente vai aprender formas de lidar com aquilo. Mas a substituição do professor, eu confesso que eu sou um pouco cético, viu? Porque alguém vai ter que gerenciar isso, alguém vai ter que dar uma curadoria para isso. E a intervenção humana é ainda o que nos faz humano. É o olho no olho, é a interação, é a conversa, é o auxílio com as nossas emoções e que uma máquina nunca vai ter. Eu posso chegar para um aluno meu de Física 1, por exemplo, e dizer, olha, você está com dificuldade para integrar uma função de movimento, mas eu também tive essa dificuldade. Uma máquina nunca vai fazer isso. Eu passei por esse lugar aí onde tu está sentado. Eu tive que sentar a bunda final de semana e perder final de semana para estudar. Eu sei o que você está passando. Confia em mim, vai dar certo. Eu estou aqui para te ajudar. Uma máquina não vai ter isso. Uma máquina vai te dizer, você resolve essa integral fazendo o expoente, descer, multiplicar. Então, ser professor, e aqui que fecha a minha resposta, vai muito além de transmitir a informação. Vai muito além de dar a informação. Existe todo um contexto por trás. E a máquina, a meu ver, eu acho, nunca vai chegar lá. Aliás, essa história de que a internet vai substituir o professor, agora é o ChatGPT, todo mundo fala isso já há décadas, né? E deixa bem claro que não tive essa intenção de demonizar a IA, não, apenas minha preocupação. Não, eu entendi isso. Mas isso. Mas a gente ouve isso, né, José? A gente ouve isso. Então, aproveitando o momento para comentar um pouco sobre isso. Mas não entendi tua pergunta dessa maneira, não. Só estou aproveitando. Até porque, assim, a questão é que eu brinco assim, a gente tem que olhar para cima, tá vindo um meteoro, porque, assim, isso tem impacto, né? É uma inteligência artificial ainda de baixa qualidade. Eu imagino que daqui 10, 20 anos, com os aperfeiçoamentos, ela vai ser bastante poderosa. Claro que ela não tem empatia. Aí você disse bem, né? Ela não tem capacidade de olhar no olho do aluno e perceber que ele está com algum problema, até mesmo pessoal, que ele não está bem naquele dia. Você olhando para o rosto dele, você percebe que ele não está bem, né? E às vezes você chega lá, dá uma palavra de atenção e já ajuda, né? Às vezes, olha, tu tem que ir para casa, tu tem tá com o teu filho doente, tá com a tua mãe doente, vai para casa, fica tranquilo que eu te passo o material depois. Então, assim, essa empatia a máquina nunca vai ter. E isso é que é o nosso grande diferencial. Mas a grande preocupação é que a inteligência artificial, assim no caso da IAD, né, eu não disse que ela vai produzir o texto. A questão é que ela pode pegar um texto pronto, tem o chat PDF,
e desse texto pronto, criar um conteúdo, fragmentar, infracionar o conteúdo, dividir em pequenos blocos, gravar e produzir um conteúdo EAD. Então, isso eu já estou analisando com uma possibilidade já dos grandes grupos de educação à distância, que nós temos aí grandes grupos, né, comprando universidade Brasil afora, a Unisul, no Pedra Branca aqui, por exemplo, era a maior universidade do sul do Brasil, não é isso? E hoje foi comprada por um grupo e cada vez mais se dedicando à educação à distância, praticamente esvaziando o campus presencial, reduzindo custos, né? Então, assim, parece uma tendência. Né? Mas aí vamos falar, já que a gente falamos de inteligência artificial, uma pergunta assim, a gente olhou para trás, lembrou do jovem Chapo ali, começando sua carreira como professor ali de 5ª à 8ª série, hoje é o 9º ano, e agora eu olho para frente, para 20 anos, né? Como é que você vê a tua atuação como docente daqui 20 anos? Como é que você imagina que essas novidades, essas tecnologias, já que a gente acredita em ciência e tecnologia, a gente acredita que se a gente souber usar, né? Se souber usar, vai dar certo, né? Se souber usar, se não fizerem nenhuma besteira ali na Rússia, na Ucrânia, né, Chapa? A gente sabe muito bem que não temos controle, né, do destino do mundo, não sou nenhum especialista aí em futurologia, né, mas a gente tem que... O botão não está na nossa mão. Tá, a gente quer que dê certo, né, a gente quer que a humanidade avance, e você como docente daqui 20, 30 anos, né, eu brinco que eu entrei quando tinha máquina de escrever na escola, né, e você tem uma carreira longa ainda para frente, né? Bom, você é multitarefa, talvez até você nos abandone qualquer dia para ir para o cinema, ir para a televisão, fazer filme aí e tal, né? Mas na docência, como é que você imagina a docência daqui 20, 30 anos com todas essas ferramentas? Olha, eu poderia fazer um exercício para responder olhando daqui para trás. O que mudou de 20 anos para cá? E olha aqui, ó, o quadro está aqui ainda, Jesué. Pode isso, rapaz? E aí... Então, eu acho que assim, a gente vai incorporando tecnologias e isso vai mudando a nossa forma de, como eu vou dizer assim, metodologia. Eu vou mudando a minha metodologia conforme essas ferramentas vão chegando. Mas, de novo, tem coisas que nenhuma ferramenta me dá. Vou dar um exemplo. Eu posso dar uma aula sobre, sei lá, espelhos, ótica, vamos dar aqui um exemplo, e dizer, olha para você, um espelho côncavo é aquele que é refletido por dentro da bola, e se o objeto está na posição tal, ele vai formar uma imagem tal, e se o objeto está na posição tal, ele vai formar uma imagem tal. Bom, ou eu posso dar uma aula no quadro, no Data Show, no ChatGPT, não interessa onde. Com qualquer ferramenta que eu quiser, eu posso dar uma aula mostrando uma imagem, por exemplo, ou num livro, se eu não tiver um Data Show, ou num retroprojetor, não interessa a forma. Eu posso mostrar uma imagem e dizer assim, por exemplo, de um espelhinho de maquiagem, que as mulheres em geral têm na bolsa, que é um espelho côncavo, e as pessoas em geral não sabem disso, e dizer, o que você já reparou sobre a imagem formada nesse espelho? E a partir da resposta do meu aluno, eu construí, por exemplo, o que está por trás da construção daquela imagem, para depois mostrar para ele o que está por trás das próprias formações de imagem no espelho plano. Isso, a tua didática, a forma como você apresenta e a forma como você intermedia os conteúdos é independente da tecnologia. Então é isso que eu digo, eu posso ter um professor péssimo, com a melhor ferramenta de lousa digital, de data show, pode botar o que eu quiser na mão dele. Se ele não tiver a decência, não é a decência, porque são formas diferentes, ele pode achar que a instrução direta é mais eficiente. Eu não acho que é. Eu acho que o ensino um pouco mais voltado para o construtivismo, a pesquisa como princípio de educação, essas coisas são mais eficazes, pelo menos a longo prazo, do que eu decorar uma informação que cai na prova. Eu decorar uma informação que cai na prova, uma instrução direta pode ser mais útil. Mas para eu reformar meu pensamento sobre o mundo, estabelecer pensamento crítico e raciocinar cientificamente sobre o mundo, com certeza a instrução direta é menos eficiente. Não tenho dúvida disso. Né? Então, eu posso ter qualquer ferramenta que eu quiser, mas a intermediação, ou seja, trazendo da realidade do aluno, construindo com ele o conhecimento, e em especial nas ciências experimentais, ter a direta conexão com o mundo real, então fazer um experimento, mostrar como as coisas funcionam e dali você construir a teoria ou levar a teoria para lá, isso não vai mudar nunca. Então, como é que eu vejo daqui 20 anos? Eu posso ver ou imaginar, embora eu ache que isso aqui ainda vai estar aqui, mas daqui 20 anos eu posso estar num ambiente de imersão 3D em que eu consiga ver o cérebro, girar o cérebro, ver um carro, o motor do carro, abrir o carro, tudo digital. Ver o processo termodinâmico, mostrar um espelho, mas
Como isso será intermediado vai ainda depender desse sujeito aqui. Vai depender do professor. Então, eu posso me ver num ambiente super tecnológico, de imersão 3D, com óculos 3D, tudo isso eu posso me ver. Mas a intermediação certa faz diferença. E isso não muda. Era a mesma 20 anos atrás, é hoje, e eu não tenho dúvida de que vai ser fundamental daqui a 20 anos. Nossa, estou aprendendo muito aqui, Marcelo. E eu queria fazer uma pergunta assim. Você tem, obviamente, teus pais eram professores, tal, e você também deve admirar outros professores. Quais são os professores que mais marcaram a tua trajetória? Vamos dar uma homenagem a essas pessoas? E tem vários. Eu quero começar primeiro com o meu professor de física, que deu aula para mim de física no ensino médio, que eu enchi muito o saco dele. Eu fiz ele inscrever a escola na Olimpíada Brasileira de Física para eu poder fazer a prova. Então, ele foi alguém que me incentivou muito em ser o físico que eu sou hoje, que é o professor Norberto. Aí, depois, na faculdade, tive vários exemplos. E a Marilena, que deu aula para mim na primeira fase, ela era muito tranquila, assim, dava uma aula calma, serena, mas, cara, passava uma mensagem muito bacana da física. No cálculo, o professor Rubens Stark, que é outro também que dava um conteúdo assim, muito redondinho. E eu acho que o professor ganha muito o aluno na coerência entre o que ele trabalha e o que ele cobra. Porque a gente sabe que tem professor que dá uma aula nesse nível e cobra nesse nível, né? Isso, para mim, é distópico. Isso tem que ser abolido. Não significa que você não possa forçar o aluno, mas você tem que minimamente dar elementos para ele, para que ele possa chegar naquele nível, né? Você não pode dar uma aula só nesse nível, nunca debater nada, nunca aprofundar nada e cobrar nesse nível. Então, isso para mim é um ponto muito negativo, tá? Que eu vejo para alguns professores que eu tive. Então, esse que eu estou citando, uma coerência muito boa, uma aula muito clara, uma aula muito precisa, uma aula assim, redondinha, sabe? Não tinha nada demais não, viu, Jesus? Era quadro e giz, mas a forma como você lida com o conteúdo, a forma como você apresenta o conteúdo e a forma como você intersecciona isso, né? A tua prática de sala de aula com a prática avaliativa, ser uma avaliação realmente conscientizadora, que pense no papel do professor enquanto avaliador também, e o que eu quero avaliar com isso. Então, acho que esses professores se destacam. Então, o Rubens, a Marilena, meu professor do ensino médio, depois o meu próprio orientador de mestrado e doutorado, que foi quem me encaminhou pelo mundo da pesquisa, que foi uma pessoa assim que muito acessível, acho que isso também é fundamental. Então, trazer, explicar, mostrar os equipamentos. Eu sou físico experimental, então tive que botar muita mão na massa e a gente ser guiado nesse processo de uma forma muito boa também merece destaque. Então, são alguns aí que eu consigo citar. Pô, perfeito. E, Marcelo, indo finalmente já aqui, nas últimas perguntas dessa conversa aqui, é muito bom, né? Mas eu sei que você também é muito ocupado e as pessoas estão na geração TikTok que não tem muita paciência para assistir, que é uma pena, né? Que acaba perdendo a oportunidade de conhecer um pouco melhor aí das metodologias, né? Qual metodologia você usa hoje como docente? Como é que você planeja uma aula e como é que qual o teu objetivo quando você vai dar uma aula? Você está preocupado com o conteúdo? Está preocupado em que os alunos gostem daquele assunto, para procurar mais? Como é que é o Marcelo Chapo como docente em sala de aula? Varia muito, tá? Varia muito. Então, eu gosto de usar ferramentas variadas. Então, eu já dei aula, por exemplo, baseada em problemas, até virou depois um artigo, foi uma situação que saiu na mídia. Então, eu trago aquilo para a sala de aula, vamos debater em cima daquilo e depois vamos construir um conhecimento a partir daquilo. Eu gosto muito de partir da percepção do aluno. Então, se eu vou falar de calor e termodinâmica e temperatura, o que vocês já ouviram falar sobre isso? Será que calor e temperatura é a mesma coisa? Quando eu vou falar de ótica, vocês já viram espelhos? Será que vocês só viram espelhos planos na vida de vocês? Será que vocês nunca se depararam com o espelho curvo? O que vocês percebem sobre a imagem do espelho curvo? Então, eu gosto muito dessa ideia, que é uma ideia não tradicional de ensino, que é você admitir que o aluno é um ser pensante. Ele não é um tábula rasa, como a gente diz, que não sabe nada, que está ali só para absorver. Não, ele é sujeito ativo do processo. Então, se você parte da realidade dele, se você mostra para ele como que as ideias deles se desdobram no conhecimento científico, isso é um grande caminho andado, tá? Então, acho que partir da realidade do aluno, trazer ele para aquele conteúdo, mostrar as aplicações daquilo, não é a ciência só pela ciência, embora isso também tenha o seu mérito, quer dizer, a ciência pela mera curiosidade, mas mostrar que isso também tem aplicações interessantes para ele entender melhor o mundo.
E outra coisa que eu reforço muito, a aula de ciências não é para só aprender o conteúdo, a equação, a fórmula, mas para aprender a pensar sobre o mundo, para resolver problemas reais do mundo. Porque é a ciência que vai dar essa abordagem, é o pensamento científico que nos permite pensar sobre o mundo, interagir no mundo e buscar soluções para os problemas que a gente tem. Então, eu não uso uma metodologia, como diz o Jesué, eu uso várias, a depender da aula, a depender do processo, e uma coisa que para mim é fundamental numa aula de ciências, que eu sou físico, é a prática. Então, eu sou daqueles que eu levo muita coisa no jaleco, às vezes nem uso o laboratório, mas eu estou dando aula de espelho, eu estou com o espelho no bolso, eu vou mostrar o fenômeno. Então, essa relação teoria-prática é fundamental para a aula de ciências. A aula de ciências, para mim, é impensável ser meramente teórica no quadro, isso não faz nenhum sentido. Não que não possa ter seu momento formativo, seu momento de formalização, mas essa relação entre a teoria e a prática numa aula de ciências é o que faz da ciência a ciência, não é? A simbiose entre a teoria e a prática. Perfeito. Você falou agora há pouco de alguns professores que te marcaram a tua vida, né? Mas, obviamente, nós professores estamos sempre lendo aí, né? Teorias pedagógicas, metodologias ativas, a sala de aula invertida e tal. Você tem alguma referência pedagógica que você usa? Ou você usa aí uma coxa retalhos, mistura tudo isso? Isso, é exatamente isso, exatamente isso. Por exemplo, metodologias ativas. Metodologias ativas não tem uma coisa. Metodologias ativas é um guarda-chuva de coisas, de processos que você pode fazer ali, né? Então, a própria experimentação, que eu diria também, a forma como você conduz um experimento numa aula de ciências, ela pode ser variada. Eu posso fazer um experimento que visa apenas a demonstração. Então eu digo, olha, tá vendo? Eu aperto esse botão, a tela acende. Pronto, agora, se eu posso fazer o mesmo pergunta, o que faz a tela acender? Ou, como é que eu parto disso, do teu experimento, para a tua teoria? Ou, como é que eu reproduzo um experimento histórico, plano inclinado, de Galileu, por exemplo? O que a gente pode concluir dali? A Torre de Pisa, será que aquilo realmente aconteceu? Como que aconteceu? O que a gente conclui? Então, você pode fazer um experimento meramente demonstrativo, veja, eu estou certo, é assim, ou você pode fazer um experimento problematizador, questionador, levar aquilo ali da prática para a teoria, depois voltar da teoria para a prática, essa interação é fundamental. Então, Jesué, quando eu diz qual é a metodologia do laboratório, eu uso várias, dependendo do ambiente, dependendo do contexto, depende da turma, de quanto tempo eu tenho, porque o programa de ensino nos cobra também, né? Por outro lado, é a mesma coisa numa aula. Eu já fiz aula experimental, eu já fiz aula com metodologia ativa, já fiz aula baseada em pesquisa, aula baseada em projeto. Agora, faço toda a aula assim? Não faço toda a aula assim, não tenho condição de fazer. Mas uma coisa que eu nunca fiz e que eu nunca vou fazer é aquela consideração tradicional de que o professor é o centro do conhecimento, o aluno não sabe nada e eu vou simplesmente transmitir o conhecimento. Então, isso não. Então, se eu tivesse que dizer alguma coisa que é universal na minha aula, é procurar saber o que o aluno sabe, trazer isso para a nossa realidade, construir com ele e tentar reformar as ideias dele. Porque ele tem ideias sobre o mundo. E, às vezes, essas ideias não são compatíveis com o conhecimento científico. Mas por que não? Se eu não partir da realidade dele para mostrar como que aquelas ideias não são compatíveis, eu não vou ter nenhuma chance, porque ele não vai trocar de ideia. Não é assim que funciona. Ele precisa enxergar essa troca de ideia. Então, isso sim, isso sempre, né? Partir dessa realidade, trazer isso e nunca defender que o professor é o centro de todo o conhecimento. Então, isso tu nunca vai ver. Se eu tivesse uma coisa universal para dizer, seria isso. Agora sim, a última pergunta, né? Eu vejo que você já trabalhou em várias instituições e você tem um amor e um carinho muito grande pelo IFSC. Primeiro, eu quero saber o que o IFSC é diferente, né? Considerando a tua experiência. E se você fosse o ministro da Educação, o que você faria pela educação brasileira, Marcelo Chapo? Ô, Josué, eu vou pular essa aí do ministro, eu sei lá. Bom, uma coisa que eu não faria é tentar de todo jeito não fazer esses cortes que a gente vem sofrendo aí, ano após ano, né? Só corta. Agora parece que teve aí alguma recomposição do orçamento, mas não existe futuro, né? Não existe futuro para uma nação sem investimento em educação, ciência, tecnologia, saúde. Quer dizer, eu não sei onde esse povo está com a cabeça. Então, dinheiro tem, Jesué, dinheiro tem. A gente sabe que os parlamentares estão cheios de dinheiro para emendas, para cá, para lá, e eles é que acabam dominando o orçamento. Então, dinheiro tem. Tá? Agora, a questão é como isso é usado. E aí onde eu acho que a gente precisa ter um orçamento estratégico. E o orçamento estratégico não é entender a educação como um gasto. A educação é investimento. Porque isso vai se reproduzir.
cortar verba do Ministério da Ciência e Tecnologia, como é que você vai querer ser um país no mundo desenvolvido cortando verba um ano atrás do outro? Para ciência e tecnologia não tem como, né? Então a gente precisa recompor esses orçamentos, a gente precisa valorizar isso, e quem dá o tom para a população é o governo, seja federal, estadual, municipal. Então, se o governo menospreza e o governo tira, como é que eu vou querer convencer o cidadão que ciência é importante? Então a lição ela vem de cima. Então, se eu fosse ministro, tá, eu tentaria de toda forma valorizar ações de valorização, e a valorização orçamentária, claro, é uma dessas formas de valorização. Fechou, Marcelo. Só queria agradecer imensamente o carinho e a dedicação do seu tempo para essa conversa, dizer que eu admiro muito o seu trabalho, sinto-me muito honrado por fazer parte desse time com você, porque a gente trabalha aí em alguns cursos juntos, né, de alguma forma, cada um contribuindo com o seu tijolinho, e eu sei muito bem que a gente precisa dessa união de esforços, né, para que a educação melhore. Eu tenho certeza que se dependesse de você, né, todo aluno saberia estudar. Eu até vi ali uma apresentação sua de técnicas de estudo, né, ou seja, ensinando as pessoas a estudarem, né, essa disseminação de ciência e tecnologia, esse amor à ciência e tecnologia que é tão importante para que o Brasil deixe de ser um país que exporte, né, produtos de baixo valor agregado, e ser aí um país que se fala tanto do futuro, mas que não chega, né, e a gente vai ficando velho e o futuro que a gente sonhava não chega, né. Suas considerações finais e muito obrigado mais uma vez. Não, é isso, acho que é isso. Faço minhas as suas palavras, quem sabe um dia chegue, mas não tem como chegar lá se a gente não mostrar uma efetiva valorização da ciência e tecnologia, sem querer menosprezar, claro, as outras áreas, mas o desenvolvimento científico é fundamental no mundo moderno e tecnológico que a gente vive hoje. Foi um prazer falar contigo aí, tá? Esse bate-bola no nosso papo de hoje, e espero que seja produtivo para quem está assistindo aí no futuro, lá em 2080, assistindo o canal aqui, espero que seja produtivo também. Valeu, Jesuel, um abração. Muito obrigado, valeu, boa tarde.